Eu queria começar com uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa mesma passagem, na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma versão contemporânea, ela diz assim: vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Nós, aqui no canal Minuto com Deus, a gente foca muito na nossa vida espiritual. Só que aqui no podcast, nós temos tratado não somente da nossa alma, do nosso espírito, mas também do nosso corpo, da nossa mente, do nosso cotidiano. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui a doutora Bruna Braga. Doutora Bruna é médica, endócrino e nutróloga. E ela usa a medicina funcional integrativa e atua promovendo equilíbrio intestinal, hormonal e mental dos seus pacientes. Doutora Bruna, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada principalmente, pastor Edivaldo. É um imenso prazer estar aqui. É uma honra receber esse convite. Sem sombra de dúvidas, muitas vidas aí vão ser impactadas com essa informação. Amém. Essa é a nossa oração. Então, se você quer receber informação útil aqui para a sua saúde, para o seu corpo, para o seu bem-estar, fica aqui com a gente até o final desse podcast. E eu já queria pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que nós alcançamos milhares de pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E quando você se inscrever, vai aparecer um sininho aí no YouTube, que é o sininho das notificações. Ativa esse sininho, porque aí você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. E aqui nós postamos vídeos 2 vezes por dia. Às 5 da manhã tem um vídeo novo e às 18 horas. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui no nosso canal. Nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios Inbox, que já se tornou um parceiro aqui do Minuto com Deus. E nós temos também um patrocinador, que é o curso Método Rápido do Sono. Eu queria pedir que o Igor, que está ali no comando das câmeras, do áudio, eu queria pedir que o Igor falasse um pouquinho a respeito desse curso. Olá, Igor Janotti aqui. E é o seguinte, o Minuto com Deus é um método. O Minuto com Deus não. É o método também, o Minuto com Deus. Não, o método rápido do sono é um método que vai te ajudar a ter noites boas de sono. Se você tem dificuldade aí para dormir e quer dormir que nem um bebê à noite, de forma simples, de forma rápida, utilizando técnicas de auto-hipnose e outras técnicas com Jim Farnese. Inclusive tem também um módulo lá com a nutrologista Bruna. É só você entrar para o método rápido do sono. Tem um cupom de desconto aí na descrição. É só você aproveitar aí um cupom de 10% para os seguidores aí do Minuto com Deus. E é isso aí. Amém. Glória a Deus. Doutora Bruna,
todo mundo quer viver muito tempo. A maioria das pessoas quer viver, assim, 120 anos, né? Se for Sem possível. Mas a gente quer chegar nessa idade com saúde, não dependendo de ser carregado, de ser sustentado por outras pessoas. E a Bíblia fala de cuidados com o corpo. Sem dúvida. Então nós não estamos saindo fora do propósito aqui desse canal, que é um canal que fala da palavra de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui, nessa passagem que eu li, ele está dizendo assim, olha, o corpo de vocês é morada do Espírito Santo, é casa de Deus. Então cuidem bem desse corpo. E eu queria conversar um pouquinho com você a respeito disso. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu anotei, algumas eu até tirei do seu próprio perfil, que devem ser coisas mais comuns que as pessoas perguntam. Mas eu queria começar falando, perguntando para você, fora desse contexto ainda, né, da sua área de atuação, quem é a Bruna Braga? Não a doutora Bruna Braga, quem é a Bruna Braga? Tá. Quando eu fui no seu consultório, a primeira pergunta foi lá na infância, a minha formação toda. Hoje eu estou aqui na posição de entrevistador. Olha só, tá vendo? Minha vingança será maligna. Trocamos de lugares. Quem é a Bruna Braga? Quando que a medicina chega na sua vida? Quando que Jesus entra na sua vida, na sua história? Fala só um pouquinho pra gente disso. É até interessante você começar falando sobre isso, porque isso foi uma das coisas que me fez realmente entender o propósito de Deus para a minha vida. E isso, como a gente estava conversando um pouco antes, foi uma coisa que veio muito aflorado esse ano. Então, foi um momento que realmente a gente teve aí a oportunidade assim, de realmente se reencontrar com Deus. Amém. Né? Amém. E quem sou eu, né? Bom... É seu Wikipedia, em poucas palavras. Tá. Bom, Bruna Braga Dias, 38 anos, mãe do João Hélio, casada com José Carlos Júnior, uma mulher de fé. Amém. Uma mulher extremamente grata a Deus por tudo que Ele fez, até hoje. E isso, uma das coisas que realmente eu aprendi, né, com o tempo e com todas as vivências, enfim, é que nada nessa vida é por quê, e sim para quê. Amém. É verdade. E a medicina, ela entrou na minha vida exatamente nesse contexto. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz meu primeiro vestibular. Nessa época eu não passei no vestibular. Aí cheguei a estudar mais um ano. E aí, nessa época, até meu avô queria pagar a faculdade para mim. Só que eu falei assim, não, se eu não for... Até brinquei com ele. Eu falei assim, não, porque eu quero fazer federal, né? Porque o valor é muito caro, não, porque eu vou passar, enfim. Enfim. E aí, nesse contexto todo, eu acabei não conseguindo entrar na federal e surgiu uma oportunidade de trabalho. E aí eu fiz 18 anos, surgiu uma oportunidade de trabalho e acabei indo fazer administração de empresas para poder começar a trabalhar nesse lugar. Só que quando eu lembro assim exatamente o sentimento que eu tive naquele momento que eu estava me matriculando em administração de empresas. Eu sabia que aquilo dali não era para mim. E no meio eu quis largar. E aí meu pai falou, não, agora forma primeiro, né? E nesse contexto comecei a estudar para concurso público. A medicina realmente ela acabou saindo, né, da minha mente. Até que minha mãe... Um sonho que ficou engavetado. Exatamente, exatamente. E até que minha mãe, ela com 47 anos, ela depois de procurar 3 atendimentos médicos, no primeiro, né, tinha sido diagnosticada com uma dor de coluna. No segundo, era uma virose. E aí, na terceira vez que ela procurou atendimento, foi quando
ela já estava com uma pneumonia bilateral. E aí evoluiu para sepse, né? Já estava já séptica, que é uma infecção generalizada, já foi direto para UTI, foi entubada, enfim. E ficou 14 dias na UTI e ela veio a falecer. E enquanto eu estava ali, né, todos os dias, era eu que estava durante as visitas, né? Uhum. E assim, eu tive as diversas experiências naqueles 14 dias. Uma delas, inclusive, a minha mãe tinha feito uma parada cardiorrespiratória um pouco antes da visita. E, por incrível que pareça, aquele dia foi o dia que eu saí melhor do hospital. Eles conseguiram, obviamente, reverter a parada, mas nesse dia o médico sentou comigo e ele desenhou o que tinha acontecido, enfim. Hoje eu desenho para todos os meus pacientes. Todos. E eu não tenho dúvidas que eu precisava passar por aquela experiência estando do outro lado. Porque a partir do momento que a gente é médico, ou que a gente é qualquer profissional da área da saúde, acontece que as pessoas, né, a atenção que eles dão, enfim, é diferente. Sim. E nessa mesma época, eu fui chamada para trabalhar numa empresa pública. Olha só, nessa mesma época. E aí cheguei, aí, para você ter ideia, tinha 7 dias de falecimento da minha mãe no dia que eu entrei nessa empresa. E coincidência, né? Na verdade não existe coincidência, a gente sabe que é Deus. E aí tinha uma pessoa que estava se aposentando, uma psicóloga. E aí ela virou para mim e falou assim: minha filha, tudo que eu mais amava na vida era o meu consultório. Mas devido, né, à dependência do dinheiro, enfim. Então, hoje eu estou me aposentando e eu sinto que eu joguei minha vida no lixo. E logo em seguida, meu chefe na época, ele me deu um livrinho, que é aquele Uma Vida com Propósitos. Uhum. Na verdade, o livro foi até um pequenininho, que é justamente o resumo de Uma Vida com Propósitos, Sim. né? Rick Warren. Exatamente, que é você não está aqui por acaso. E aí ele fala, né, que realmente que Deus mostra para a gente qual é o caminho. E nesse momento, eu comecei a refletir tudo que eu tinha passado. E aí eu falei assim, eu vou fazer medicina. Eu vou fazer medicina porque eu quero mostrar, na verdade, eu quero passar para os outros profissionais que aquela pessoa que está ali no leito 2, no leito 3, ela tem uma história de vida. Uhum. Tem Ela uma família, exatamente. Por trás, tem um contexto. Ela é o amor da vida de alguém. Sim. Então, e aí, assim, realmente eu acho que esse foi, naquele momento ali, eu entendi realmente qual era o propósito de Deus para minha vida. E foi quando, aí eu virei para meu pai, com 3 meses de empresa. Aí falei, vou largar tudo, vou fazer medicina. Então, você está louca. Eu já estava formada em administração de empresas, né? Enfim, estava trabalhando. Mas, realmente, as coisas, graças a Deus, se encaixaram. E aí eu fiz o meu primeiro vestibular. No meu primeiro vestibular, eu passei. E me formei, né? E aí, depois, às vezes, a gente vai meio que desviando um pouco do caminho, né? Às vezes. E assim, aí Deus vai lá e fala assim, epa, vem cá, volta pro trilho, que esse aqui que é teu caminho. É verdade. E é interessante você falar isso, dessa dedicação, desse carinho que você tem pelos seus pacientes. Eu sou seu paciente, eu fui atendido lá no seu consultório. É uma imensa honra, viu? Me sinto lisonjeada. E assim, você falar isso, que todos os pacientes, todas as vidas são o amor da vida de alguém. Eu percebi lá no seu consultório que você consegue transmitir essa visão para a sua equipe. A gente elogiava aqui a sua equipe de trabalho, né, antes da gente entrar no ar aqui. E quero até mandar um abraço lá para toda a sua equipe. Viu? Eu fico muito agradecida, elas vão Ana, ficar tão bem. Para a Tati, para a Rafaela, não sei quem mais, deve ter mais pessoas lá por trás. E eu percebo que você conseguiu
consegue passar esse mesmo sentimento, né? E é interessante como esse médico que você disse que desenhou, né? No dia que eu me consultei lá com você, você fez um desenho, você desenhou, você explicou, né? E esse médico parece que estava plantando uma sementinha, né, na sua formação profissional. Muito legal. Muito... E você sabe o que é interessante? É que quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha dado conta do porquê que eu estava fazendo isso. Então, foi nesse momento de reencontro, digamos assim, onde, na verdade, eu fui, né, tentar entender, né, qual era realmente o propósito de Deus para a minha vida, enfim, que eu me vi fazendo isso. E aí eu entendi o porquê que eu estava fazendo isso. Uhum. Porque isso é uma coisa que eu faço desde que eu comecei o meu consultório e eu não tinha identificado. E assim, depois que eu fui refletir, falei, nossa... Foi inconsciente. Foi inconsciente. Foi inconsciente. Uhum. Foi inconsciente. Amém. Olha só, a sua formação, ela lida muito com as questões alimentares. Sem dúvida. Né? E eu tenho várias perguntas aqui. Eu quero pedir que as pessoas que estão nos assistindo, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, que elas coloquem também aqui as suas dúvidas. Eu não sei se dá para responder todo mundo, mas isso fica salvo e depois você pode até gentilmente dar Sim, uma atenção para certeza. essas pessoas, né? Ou pedir alguém da sua equipe para responder. Mas eu queria começar com uma pergunta que é a seguinte: a maneira como nós nos alimentamos, ela pode afetar também as nossas emoções? Totalmente. E como uma má alimentação, ela prejudica o funcionamento do nosso corpo? Tudo, né? Então, assim, isso é uma outra coisa também que eu falo muito com os meus pacientes. São duas perguntas, né? na verdade. Uhum. Mas uma das coisas que eu falo muito com os pacientes é justamente isso. Porque pensa, né, no motor. Um motor de um carro. Sim. Né? Então, assim, o carro ele não anda só com gasolina. Né? Ele precisa de água, ele precisa de óleo, enfim. E isso são os nutrientes. A gente precisa de ter uma boa alimentação para essa máquina poder girar. Uhum. Né? Porque senão você vai começar a ter problemas naquele equipamento. Você vai começar a ter problemas naquela máquina. E o que acontece? É muito comum eu receber no consultório pacientes, às vezes, com uma queixa, por exemplo, de uma dificuldade de emagrecimento. Só que a maioria das vezes, o emagrecimento é o menor dos problemas dele. Hoje ele não consegue emagrecer porque ele está inflamado, porque ele tem uma condição que está levando ele à obesidade. E que se ele não muda aquele estilo de vida, daqui a pouco, além da obesidade, ele vai ter um pré-diabetes, um diabetes, uma hipertensão, às vezes um infarto, um AVC e por aí vai. E aí é onde entra um pouco a questão da predisposição genética. Mas, assim, o fato da gente ter uma predisposição genética não significa que a gente está fadado a ter aquele problema. É o estilo de vida que você leva que você vai ativar ou não aquele gene. Né? Uhum. E aí o que acontece? Qual é o ponto que eu quero chegar? Só em a gente acordar todos os dias, só para você abrir os olhos e você respirar, isso você já está gastando energia. Certo. Então, se você tem uma alimentação em que você não tem um aporte nutricional adequado, né? Você tem aí uma condição intestinal, onde você tem um processo inflamatório, enfim, uma má qualidade de sono, não pratica atividade física, inúmeros são os fatores que vão contribuir para tudo isso. Se você tem essa condição, o que o teu organismo ele vai fazer? Ele vai desviar, né, para o que é mais importante. O pouco de nutriente que ele está conseguindo absorver, ele vai desviar para o que é mais importante, que é o quê? Manter você vivo. Então, metabolismo acelerado, produzindo hormônio,
produzindo enzimas digestivas e por aí vai, tudo isso fica para depois. E aí é onde entra a questão do que você estava falando agora no começo. Por quê? Porque se a gente pensa em ter uma velhice ativa, a gente precisa do quê? Como que o nosso esqueleto ele se sustenta? Como que o nosso esqueleto ele fica de pé? É músculo. É um músculo que sustenta o nosso esqueleto. Por que hoje uma pessoa mais idosa, às vezes ela tem determinadas limitações? Justamente por causa do quê? Por causa da sarcopenia, que é o quê? A baixa massa muscular. E aí lembra que eu falei para você que se você não tem nutriente, você não forma músculo, você não tem metabolismo acelerado, você não forma hormônio? E aí que é o ponto. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Tudo. Absolutamente tudo. É claro que uma pessoa ela não vai conseguir manter a mesma condição física de 30 anos, de 40 anos, aos 80, aos 90, certo? Na verdade, sim, eu vou ser bem sincera, viu? Eu tenho pacientes, assim, que hoje eles estão melhores do que quando eles tinham 40, viu? E eu brinco que, assim, eu sou um exemplo. Eu me prefiro 1000 vezes agora, né, que eu já estou quase nos 40, do que quando eu estava com 20. Os 60 podem ser os novos 40, então. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Boa notícia. Olha só, doutora Bruna, eu vou pegar um exemplo aqui, porque eu sei que talvez a maioria das pessoas que nos acompanham, elas não têm uma condição financeira, econômica, de manter assim uma alimentação de qualidade, porque se a gente começar a falar aqui das restrições, e nós vamos falar das restrições, mas eu sei que muitas pessoas elas vão pensar assim, poxa, eu estou perdido então, porque eu não tenho condições de ter essa alimentação que a doutora está falando. Eu vou dar um exemplo aqui básico. No café da manhã, por exemplo, da maioria dos brasileiros. O que é o café da manhã dos brasileiros? É um pão com margarina, é o pão francês com margarina, ou um biscoito, uma bolacha, ou um sucrilhos. Sucrilhos acho que já é mais chique, né? Junto com o quê? Com um café preto, ou um café com leite, ou um leite com achocolatado. Isso é a maioria do café da manhã dos brasileiros. Eu queria que você desse um exemplo de café da manhã ideal. E junto com esse exemplo ideal, o que pode ser substituído? Sim. Porque nem todo mundo vai poder comprar um queijo zero lactose, um queijo vegano, né, uma fruta. O que as pessoas poderiam tomar no café da manhã para ter uma vida de qualidade, para ter produtividade, para ter disposição durante o dia? Que conselho você daria? Você sabe que esse final de semana, inclusive, até dei uma entrevista falando sobre isso na Band, e justamente me perguntaram, né, mas como substituir? Né, porque hoje a gente já sabe, né, dessa questão aí inflamatória relacionada aí ao trigo, né, enfim, ao glúten, aos ultraprocessados, né, de uma maneira geral. E na verdade, as pessoas elas têm muito essa ideia de que é caro, não sei o que e tal. Mas assim, o que é caro, na verdade, é o quê? É você sair daquela mesmice, digamos assim, tá? É você ir lá e você comprar o queijo vegano industrializado, ou a manteiga ghee, por exemplo, né? Ou então o pão sem glúten. Realmente, isso é caro, tá? Mas, qual é a chave? Comida de verdade. Por que antigamente as pessoas... Isso eu falo lá dos nossos avós, enfim. Eles eram muito mais saudáveis. O grande problema foi justamente o processo de industrialização. E aí foi quando, né, começou a vir todas as doenças junto com isso.
né? E aí, só para complementar o que você tinha me perguntado, então, por exemplo, um café da manhã ideal. Por que você não pode comer uma batata doce no seu café da manhã? Por que você não pode comer uma mandioca no seu café da manhã? Por que tem que ser o pão? Por que tem que ser a margarina? Se você vai lá e você come uma batata doce com um ovo mexido, por exemplo, vai sair mais barato do que o pão com margarina. Concorda? E com muito mais qualidade. Exatamente. Então esse que é o segredo, na mais verdade. Cultural do que tudo isso aí. Sem sombra de dúvidas, é cultura. É cultura. É porque as pessoas acham que no café da manhã elas vão ter que comer pão. Né? No lanche da tarde elas têm que comer pão. E na verdade não é. Na verdade, o nosso organismo não foi feito para isso. Não foi feito. De manhã, você já viu que o pessoal tem até aquele ditado que fala, né, de manhã a gente tem que comer como um rei, né? E aí no almoço e por aí vai. Enfim, de manhã nós temos uma maior produção de enzimas digestivas. Então, nesse café da manhã, você vai comer lá a sua proteína, você pode comer lá seu carboidrato complexo. E aí, complexo que eu falo é os carboidratos provenientes dos vegetais. E aí você pode colocar sua fruta, você pode colocar lá o seu inhame, sua batata doce, enfim, né? Você pode colocar alguma fonte de gordura saudável. E aí ali você pode colocar um abacate, você pode colocar um óleo de coco junto, enfim. São inúmeras coisas que você pode fazer, que inclusive vai dar muito mais saciedade para você. E você vai conseguir, inclusive, até ter uma melhora de composição corporal e, principal, né? Saúde. Então, em outras palavras, não custa caro levar uma vida saudável. Não. O que custa caro... O preço é o preço da renúncia, exatamente, de mudança de hábito, de determinação. Exatamente. É por aí. Tanto que no meu Insta, inclusive, às vezes de manhã, por exemplo, eu até mostro. Eu faço, por exemplo, uns bolinhos. Né? Eu já vi. Eu faço para o meu filho. O café da manhã do meu filho é isso. Meu filho, no café da manhã, um dia ele vai comer frango desfiado, no outro dia ele come carne moída, no outro dia ele come atum, e por aí vai. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como assim? Comer frango no café da manhã? Eu falei, por que não? Gente, é costume, é hábito. É hábito. Temos que criar o hábito. Exatamente. E esse hábito do pão com margarina foi o que a indústria implantou pra gente. Sabe aquela comercial lá da família? Da família da Doriana. Exatamente, família Doriana. Isso que implantou pra gente foi a indústria. Uma coisa que me veio à mente enquanto eu tentava preparar, né, uma mini pauta para essa nossa conversa foi o trigo, porque foi através de uma consulta com você que eu descobri uma condição celíaca, é assim que se diz? Exatamente, isso. Mas aí eu fui para a Bíblia, e em muitas passagens bíblicas, o trigo, ele está relacionado com a abundância, com a prosperidade. Eu vou ler uma passagem só, mas tem várias outras, que diz assim, olha, em Joel, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, o profeta fala de um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, e ele fala assim, olha, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, ele fará descer a chuva no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E uma outra passagem, em Números capítulo 14, verso 8, diz assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel. Eu pensei, poxa, eu não posso mais comer trigo, eu não posso mais beber leite. E esse negócio está na Bíblia, são coisas boas que foram dadas por Deus. Eu estou amando essa pergunta, viu? Onde foi que o trigo se tornou esse vilão? Onde foi que o leite se tornou esse vilão? Exatamente. Essa é a minha pergunta. Esse é o ponto. É aí que é a grande questão. Quando
nós tivemos, né, a Revolução Industrial, enfim, que aí a gente teve essa questão da industrialização. Sim. Para que a gente pudesse realmente dar conta dessa produção, esse trigo, ele sofreu modificações genéticas. Uhum. E aí é essa modificação genética que fez com que o trigo ele se tornasse uma proteína grande e mal digerida. Então, o problema não foi o trigo, entende? Uhum. Tanto que na Europa, foi a industrialização por exemplo, do trigo. exatamente, você consegue ainda encontrar determinados trigos que não têm todo esse processo. Nós temos, por exemplo, o próprio trigo sarraceno, que você poderia, por exemplo, consumir, que não tem glúten, enfim, tá? Então, assim, na verdade, tem vários pontos aí que sofreram modificação, né, desde a época da Bíblia, né? Primeiro, foi realmente essa questão da modificação genética que surgiu e sem saber quais eram as consequências disso. E é hoje que nós estamos tendo realmente essa visão. Já tem alguns anos já que isso foi mais estudado. Isso veio muito à tona recente por causa do próprio Covid, porque foi uma condição que inflamou o nosso intestino, tanto que o número de doenças autoimunes aumentaram muito, tá? E aí também entra muito o nosso estilo de vida. Por quê? Porque qual é a grande questão aí? Se eu tenho uma proteína, tá? E essa proteína é uma proteína grande e mal digerida, ela vai chegar no nosso organismo. Ela é uma sequência de aminoácidos. O nosso organismo, ele entende que aquilo dali é um agressor. O nosso corpo, ele foi feito para reconhecer vírus, bactérias, enfim. E aí, quando aquela proteína ela chega, o teu organismo ele entende que aquilo dali é um corpo estranho. E aí ele começa a produzir essas células de defesa para ir lá e atacar aquilo dali. Se eu tenho um intestino, que é um intestino íntegro, ou seja, que eu não tenho uma alteração nessa parede intestinal, o meu corpo ele vai dar conta de reconhecer, digamos, aquilo dali, né? E aquilo dali não vai desenvolver uma doença, tá? Porém, se eu tenho um intestino, que é um intestino que a gente chama de hiperpermeável, tá? Que é quando a gente tem um rompimento dessa nossa barreira intestinal, é como se o nosso intestino ele ficasse cheio de buracos, digamos assim, Sim. tá? E a consequência disso, tá? Como que meu intestino ficou cheio de buracos? É onde entra estilo de vida, má alimentação, excesso de produtos industrializados. Sedentarismo, enfim, tudo isso, tá? E aí o que vai acontecer? Aquela proteína grande e mal digerida, ela vai passar por esse buraco. E quando ela passa por esse buraco, o seu organismo, ele não reconhece ela. E aí ele vai lá, produz as células de defesa que vão lá e vão atacar. E isso gera inflamação. E a inflamação, ela é a base de todas as nossas doenças crônicas, tá? Do leite. Qual é o grande problema do leite? Inclusive, eu tenho um vídeo até falando sobre isso também do leite, que eu até brinco, eu falo assim, se você quer muito, muito mesmo consumir um leite, crie uma vaca no seu quintal, né? Ainda assim, tem alguns trabalhos, né, que mostram que realmente também é uma proteína que é uma proteína de mais difícil também de digestão e por aí vai. Mas a grande questão aí, né, por que também acabou se tornando um vilão? Porque hoje o leite, o que acontece? Aquela vaca, ela vai receber inúmeros antibióticos, ela vai receber hormônios para poder justamente aumentar aquela produção de leite. E tudo isso é um tipo de ração, que é uma ração transgênica. E tudo isso que a vaca está recebendo passa para o leite. E essa industrialização danosa, tanto do trigo quanto do leite, ela é um fator local aqui, brasileiro, ou ela é algo a nível mundial? Por exemplo, se eu quiser mudar para Portugal, então, aí lá em Portugal eu vou ter uma qualidade melhor dos produtos derivados do trigo? Sim.
Europa, por exemplo, tem bastante cuidado com relação a isso, porque eles sabem, né, o custo disso, porque isso acaba refletindo na saúde pública, né, na saúde da população, enfim. Então, esse que eu acho que é o grande ponto, né, é que hoje as nossas medidas, né, elas não são muito medidas preventivas. As pessoas, né, elas, tipo, o governo, enfim, não acaba focando tanto na base. Uhum. Então, assim, e aí entra muito questão de interesse mesmo, sabe? Sim. Infelizmente. Interesse aí por parte da própria indústria. Porque se você consegue resolver determinados problemas na base, antes daquilo dali desenvolver, o paciente ele não vai ficar doente. E se ele não fica doente, ele não consome remédio. Entendi. Uma outra pergunta aqui que eu queria te fazer é o seguinte. Existe realmente uma conexão entre o intestino e o cérebro? Nossa, totalmente. O intestino é o nosso segundo cérebro? Sem sombra de dúvidas. Como que funciona isso? Sem sombra de dúvidas. Nós temos uma questão, né, que está relacionada, né, com o nosso sistema nervoso, tá? Que realmente tem uma ligação. Não vou entrar em detalhes, né, para não ficar muito técnico. Daria um simpósio, né? Daria, né? Não me deixa começar a falar disso não, porque senão a gente não vai terminar hoje nessa live, nas podcasts, enfim. Mas existe realmente essa questão, né, do nosso sistema nervoso totalmente ligado. E quando a gente tem, né, esse rompimento também dessa barreira, que foi aquilo que eu falei, muitas substâncias, né, produtos tóxicos, enfim, toxinas, coisas que deveriam ser eliminadas nas fezes, elas acabam entrando para a circulação. E isso acaba também aumentando a neuroinflamação. Sim. Então, é um conjunto de coisas aí, realmente, sem contar, né, que, por exemplo, quando a gente pensa em neurotransmissores, os neurotransmissores são eles que ditam os nossos transtornos de comportamento, por exemplo. Por isso que as pessoas elas são diferentes. Por isso que tem gente que é mais excitado, tem gente que é mais devagar, tem gente que é irritado, né? Enfim, tem a dificuldade de pegar no sono, o outro a dificuldade acorda no meio da noite. Enfim, cada um desses sintomas, por isso que na consulta eu pergunto todos esses detalhes. Enfim, por quê? Porque cada um desses sintomas ele mostra a falta de algum neurotransmissor em específico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência de vitamina do complexo B, se eu tenho uma deficiência de uma flora intestinal saudável, se eu não tenho, por exemplo, triptofano, que é um aminoácido essencial, ou seja, é uma proteína que a gente precisa absorver a partir da alimentação. Enfim, se eu não tenho isso, tá, isso vai ter um impacto na minha produção, por exemplo, de serotonina. E aí é a hora que o meu paciente, por exemplo, ele vai sofrer com sintomas de depressão, ele vai sofrer com sintomas de ansiedade. E aí, isso é muito comum da gente ver, às vezes, pacientes usando determinados antidepressivos, e aí tá ali com aquela dose, né, inicial, aí de repente aumenta a dose, aí daqui a pouco entra com o segundo, e aí daqui a pouco entra troca de classe, e por aí vai, né? E nunca ele está 100% bem. Se você vai perguntar para ele, falar, não, estou 100%, ele não vai estar. Mas por quê? Porque o que são os antidepressivos? Eles são inibidores da recaptação de algum neurotransmissor, tá? E aí que é o ponto. Por quê? Se é recaptação, como que eu vou bloquear a volta de uma coisa que não foi? Entende? Então, só que para eu aumentar a produção desse neurotransmissor, eu preciso de ter um intestino que absorva esses nutrientes. Eu preciso de ter uma alimentação com esses nutrientes. E aí vai. Por isso a importância. E aí também entra aí a própria questão
também a idade também vai acabar influenciando, porque com o passar dos anos, né, dependendo também de como que foi o estilo de vida que você levou, isso vai fazer com que você comece a ficar com deficiências de determinadas enzimas digestivas, que é o que quebra, né, os nutrientes. E aí vai virando uma bola de neve, porque quanto menos enzimas digestivas você tiver, menos nutriente você absorve, e aí você vai ter menos energia para produzir enzima digestiva de novo. Entende? Sim. E tem que olhar para o estômago. Ciclo. Exatamente. Então tem que olhar para o estômago, tem que olhar para o intestino. Aí você pega um paciente que já é mais idoso, às vezes, que não tem essas enzimas, e aí ele vai lá e faz uso, por exemplo, de omeprazol, lansoprazol, dexilante, por aí vai. Ou seja, os inibidores de bomba de próton, que vai diminuir ainda mais a absorção dos nutrientes, né? Eu tô pensando aqui, a gente está se aproximando das festas de fim de ano, né? E, na verdade, acho que o Natal e o Ano Novo acabaram virando, assim, uma grande celebração da fartura também. Além dos presentes, não sei o quê, a mesa farta, né? Que é algo cultural também. A comida, a alimentação, para muitas pessoas, ela está ligada não somente à saciedade, mas também à comemoração, à satisfação. Né? Salmos 23, versículo 5, Davi escreveu assim, falando de Deus: preparas uma mesa. Opa! Derrubei um bocado de coisa aqui, Igor. Esses negocinhos aqui, ó. Preparas uma mesa, um banquete. Não, tem uma versão que fala: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Como que a gente pode alcançar essa satisfação, esse gozo que dá quando, por exemplo, quando você pega um hambúrguer? O hambúrguer não é só o sabor, é aquele negócio, o design, é tudo. Aquilo produz um certo tipo de prazer, eu não sei explicar. Mas isso é química, tá? É química. Exatamente. Tem um mecanismo de dependência envolvido nisso. Tem dependência. Tem. Né? Tem. Os meus filhos estão muito preocupados comigo e com a Alessandra, né? Que eles falaram assim: pai, vocês mudaram assim radicalmente. Mas tem que mudar. Isso não está afetando o humor de vocês, não? Eu falei: não. Pelo menos eu não percebo. Mas para algumas pessoas isso pode... A mudança na alimentação, ela pode... não vou falar prejudicar, porque isso é um benefício. Mas em algum outro aspecto. Ou seja, a pergunta é: como que a gente alcança essa sensação de prazer, de saciedade, sem se empanturrar de comida e comendo de uma forma saudável? Tá. A gente vai... Isso também é uma outra coisa que eu falo, tá? Comida de verdade, dificilmente você vai conseguir comer, assim, de se empanturrar. Né? E assim, quando o Davi escreveu preparas um banquete para mim, certamente no banquete não tinha hambúrguer, batata frita, não tinha. Qual era o banquete, né? O banquete frutas, era o quê? Era frutas, era proteína. Peixes. Exatamente. E aí você fala, né? Nossa, mas e a ceia do Natal? Não pode ter o meu... Nossa, por que não? Pare e pensa na ceia do Natal. Uhum. O que é indispensável, por exemplo? Seria o quê? Seria o peru, né? O chester, não sei, o pernil, enfim. Isso não tem glúten. Isso não tem farinha de trigo, concorda? Sim. Então, assim, o problema aí é... Você pode fazer até um bolinho de bacalhau, por exemplo. Uhum. Você não precisa colocar farinha de trigo no meio do bolinho de bacalhau. Pelo contrário, vai até ficar mais gostoso. E aí, realmente, a questão é cultural mesmo, né? É hábito. E aí, quando você fala essa questão aí da dependência, o que acontece, né? O trigo, né, em especial,
ele tem, né, a proteína, né, ele tem a gliadina, tá? E aí existe uma substância, tá, que é a gliadinomorfina, tá? Da mesma forma que no leite tem a caseomorfina, tá? Por que elas recebem esse nome? Porque elas se ligam no receptor opioide, que é o mesmo receptor que a morfina se liga, tá? E aí, por isso, essa dificuldade. Por isso que as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, mas para eu dormir, parece que eu preciso tomar aquele meu leitinho antes de dormir. Porque, realmente, ela vai dar um prazer, uma sensação de prazer, de relaxamento. Por quê? Pelo receptor que ele vai agir. Né? E aí, assim, também é muito comum, por exemplo, você ter alteração do trânsito intestinal. Então, é muito comum, por exemplo, o paciente que tem essa condição, né, que tem esse rompimento de barreira, que tem essa sensibilidade, por aí vai, às vezes esse paciente, por exemplo, fazer uma constipação. Então, um exemplo, se eu tenho um paciente que está internado no hospital e ele está fazendo uso de morfina, o que acontece com o intestino dele? Prende. E é isso que acontece. Quando você está consumindo a caseína, né, que é essa caseomorfina, a gliadinomorfina, então você vai ter uma alteração desse trânsito intestinal. E aí o paciente, quando ele começa a fazer essa modificação da dieta, a primeira coisa que ele percebe, ele fala assim, doutor, eu vou ao banheiro todos os dias. E aí ele vai lá e ele come de novo. E aí ele percebe que aí ele volta a ficar com uma certa constipação. E aí a questão do leite, o que eu estou me referindo é a proteína, tá? É a proteína do leite, não é a lactose, porque são coisas diferentes. Sim. A lactose é o açúcar do leite. E aí, se você tem uma intolerância à lactose, aí às vezes o sintoma que você vai ter é o contrário, né? Às vezes é uma diarreia, um estufamento, enfim. É diferente do que acontece, por exemplo, com a caseína. E qual é a grande dificuldade? Porque quando a gente tem esse tipo de reação, ela é uma reação que ela é uma reação tardia. Ela não é uma reação que às vezes você vai sentir na hora que você tá comendo. Por exemplo, se eu tenho um processo alérgico, que é mediado por IgE, você vai perceber naquele momento. Então, você comeu em até 8 horas, você vai ter ali placa, urticária, enfim, você vai coçar, pode até dar edema de glote. Agora, quando a gente tem esses quadros de hipersensibilidade alimentar, é um outro tipo de reação que está envolvida. É um outro tipo imunológico, é um processo IgG. E aí, esse processo, ele pode acontecer em até 72 horas. E os sintomas não necessariamente eles vão estar relacionados com a questão intestinal. Às vezes, o que o paciente vai ter é uma depressão, às vezes é uma ansiedade, é um distúrbio de sono. E por aí vai, né? 2 coisas que eu vi lá no seu perfil, que eu acho importantes de serem destacadas aqui nessa conversa, que eu queria que você comentasse, que são hábitos que, assim, que a maioria das pessoas hoje tem. E eu queria que você comentasse. O primeiro, comer olhando o celular. Comer passando o TikTok, ou o YouTube, ou o que for. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. E o segundo, comer bebendo. Né? A alimentação do brasileiro, ela tem que ter uma comida e uma bebida. Não, para completar ainda bota uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola, um refrigerante, ou que seja uma água. Eu queria que você falasse um pouquinho dos efeitos disso aí. Tá. Com relação à questão do líquido, né? Quando a gente se alimenta, a gente precisa de ter um pH ácido no estômago, ideal, para que a gente tenha a digestão do que a gente está comendo. A digestão, por exemplo, das proteínas, ela vai acontecer ali no teu estômago. Então, se você vai lá, você come bebendo, seja água, refrigerante, não importa, tá? Isso você vai ter uma diluição daquele ácido. Então, isso vai fazer com que você não tenha uma digestão adequada. E aí, principalmente, dependendo da quantidade que você comeu, enfim, aquela proteína ela vai ficar grande. E lembra que eu falei no começo?
que a proteína grande, mal digerida, ela chega no intestino e o teu organismo não reconhece? Sim. É exatamente isso. Então, se eu tomo muito líquido ali durante a refeição, eu vou ter uma diluição e aí eu não vou conseguir fazer uma digestão adequada, tá? Agora, com relação ao uso dos celulares, enfim, né? Por causa da nossa correria mesmo do dia a dia, né? Às vezes é a hora que a gente para, né? Sim. Às vezes é a hora que a gente para. Para muitas pessoas que trabalham, é aquela hora ali Exatamente. que ela dá uma olhada nas mensagens e tal. E qual é o problema? Existe, né, quando a gente vai comer, o primeiro ponto que a gente tem é justamente a nossa digestão cefálica, que é a partir do momento que você está olhando para a comida, você está sentindo o cheiro da comida, aquilo dali já vai ativar justamente essas enzimas digestivas. O teu organismo vai falar assim, epa, calma aí, deixa eu liberar essas enzimas porque vai entrar comida. E se você, naquele momento, você não está prestando atenção na sua comida, o que o teu organismo ele faz? Ele não sabe qual comando que ele vai seguir. Então, você acaba ficando com deficiência dessas enzimas digestivas. E aí é a hora que os pacientes, eles começam a desenvolver as sensibilidades alimentares. E aí você pega um trigo, que já é, por si só, uma proteína grande, mal digerida, tá? Que tem na composição dele, tá? Uma substância que é capaz de inibir determinadas enzimas digestivas. E aí você vai lá, você bebe água, você está comendo no celular. E aí sabe o que vai acontecer? Aí essa proteína vai chegar grande lá no seu intestino, enfim, você não vai conseguir absorver, vai gerar ali um quadro de desbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal, porque ainda tem isso, né? Se a gente não tem o ácido no nosso estômago, a gente não esteriliza o alimento. Tudo que a gente come tem fungos, tem bactérias e por aí vai. Então, se esse ácido, ele é um dos primeiros mecanismos de barreira do seu sistema imune. Se você não tem esse ácido, você não esteriliza esse alimento. E aí o que vai acontecer? Esses fungos, essas bactérias, enfim, vai tudo chegar lá no seu intestino. E, inclusive, né, por exemplo, as próprias bactérias gram-negativas, né, que estão, os LPS, eles estão extremamente relacionados, que é esse quadro de disbiose, né, enfim, quando a gente tem esse predomínio dessas cepas intestinais, ele, inclusive, está relacionado com a parte de aumento de risco cardiovascular. Então, isso está relacionado, por exemplo, com gordura no fígado, né? Com esteatose, está relacionado com resistência insulínica, ácido úrico elevado. Às vezes as pessoas têm ácido úrico elevado, elas estão achando que é porque eu estou comendo muito feijão, é porque eu estou comendo muita carne. Gente, não tem nada a ver com isso. É inflamatório. Então, se você está assistindo a esse podcast... está aí tomando o seu café da tarde ou o seu jantar, se você estiver assistindo pelo YouTube, dá um pause, termina a sua refeição, continue depois, mas não saia daqui não. Se você chegou agora, eu estou conversando hoje com a doutora Bruna Braga. A doutora Bruna é médica, endócrino e nutróloga. E a área de atuação dela é o equilíbrio intestinal, hormonal e mental dos seus pacientes. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que foi enviada por uma das nossas seguidoras. Deixa eu só achar ela aqui. Ela pergunta: gostaria de saber se o equilíbrio hormonal influencia na nossa atividade física após os 50. Sim. É a pergunta dela. Sim. Sim. Na verdade, é o conjunto, né? É o conjunto. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quando a gente tem essas condições em que a gente tem determinadas deficiências, isso vai levar à falta de hormônio, isso vai levar também à parte da baixa massa muscular, tá? Então, é muito comum, às vezes, os pacientes acharem que o hormônio é a fórmula mágica,
né? E aí ele tá lá, tá fazendo um monte de suplementação, só que às vezes ele não tem uma resposta adequada, ou pelo menos não a resposta que ele esperaria que ele fosse ter. Por quê? Porque você não está tendo todo o resto junto. O hormônio, ele está longe de ser a fórmula mágica. Óbvio, com o passar dos anos, vai diminuindo os hormônios, enfim, isso pode ter impacto na questão da nossa massa muscular? Pode. Isso é muito comum de acontecer, principalmente nas mulheres, né, na menopausa, enfim. Mas não é só isso. Esses dias, inclusive, eu fiz um post de uma bioimpedância, que mostra a composição corporal, de uma paciente de 67 anos que nunca tinha feito terapia de reposição hormonal. E aí ela tinha essa condição intestinal, onde ela tinha também uma sensibilidade extremamente importante ao glúten. E uma vez que nós tiramos aquele alimento que estava inflamando o intestino dela, e aí ela fez uma melhora, né, desse suporte nutricional, enfim. Se você olhar a bioimpedância dela, você não acredita. O tanto de massa muscular que ela ganhou e perdeu gordura sem zero de hormônio. Que maravilha. Zero. E foi impressionante, porque assim, ela chegou no consultório, era outra pessoa. Literalmente, outra pessoa. E aí que é a grande questão. Não que não tem que fazer terapia de reposição hormonal, tá? Porque eu sou super a favor. Sim. Eu acho que, né, se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem aí uma expectativa de 100 anos ou mais. Então, se a gente for parar para ver, no caso da mulher, por exemplo, ela vai ter aí mais da metade da vida dela sem hormônio. Isso vai sim isso vai causar um impacto na saúde, de uma maneira geral, não só na qualidade de vida, mas até na saúde física mesmo. Porque o hormônio ele também tem impacto aí na questão metabólica. Mas não é só isso. Essa reposição, ela tem que ser respaldada sem sombra de por dúvida, outros sem fatores. Sombra de... E uma das coisas que eu falo, inclusive eu até já fiz alguns posts falando sobre isso, é justamente de você equilibrar o intestino primeiro, tá? Por quê? Porque os nossos hormônios, eles vão sofrer metabolização hepática, né, no fígado. E esses hormônios, eles são eliminados nas fezes. Uma parte deles é eliminado nas fezes. Se eu tenho um desequilíbrio da minha flora intestinal, inclusive, existe um tipo de flora intestinal que é o estroboloma. É um tipo de flora intestinal que é capaz de pegar aquele hormônio que era para ser eliminado nas fezes e voltar com ele para a circulação. E aí, por isso que a paciente, às vezes, ela não vai ter o benefício que ela esperava. E o que é pior, você às vezes ainda está aumentando os riscos dela ter determinadas complicações. E aí acaba indo a culpa toda para onde? Para o hormônio. Só que o culpado não é o hormônio. O hormônio em si, hormônio, ponto. Ele não causa câncer. O problema é o quê? O problema é o excesso desse hormônio, é a via que esse hormônio está pegando. Então, antes de eu fazer uma terapia de reposição hormonal, primeiro eu equilibro isso. Então, junto, a gente vai fazendo, às vezes vai fazendo junto, enfim, né? E vai depender realmente muito do paciente para paciente. Então, não é, às vezes, uma consulta que você vai conseguir resolver tudo. E é muito comum você ir a um médico que adota essa linha de reposição hormonal e você já sai de lá com uma receita, né? Antes de fazer exames e tal, você já sai com uma receita para repor hormônios que o médico deduziu ali pelos sintomas que você precisa repor. Uma outra pergunta que enviaram foi a respeito do jejum intermitente. Gostariam que você comentasse sobre o jejum intermitente. É bom? É ruim? Tá. Pode fazer? Não pode? Depende muito. Tá? Depende muito do paciente. O que geralmente eu indico é o jejum de 12 horas, que é o jejum fisiológico, tá? E não entra muito como o jejum intermitente. A grande questão aí é a seguinte: o que esse paciente ele vai estar comendo dentro dessa... Esse jejum de 12 horas seria, por exemplo, eu faço a minha última refeição às 8 da noite e aí eu vou dormir exatamente. E acordo às 8 da manhã para tomar um café. Esse é o melhor.
Isso é o melhor. Ótimo. Isso é o certo. Uhum. Tá? O certo é a gente fazer a nossa refeição 7, no máximo 8 horas da noite, nossa última refeição, e aí você fazer a outra 12 horas depois. Isso é o ideal, até mesmo para a própria saúde intestinal. Tá? Quando você tem aí um excesso de estimulação, digamos assim, né? Porque estou comendo, né? Toda hora que você está comendo, você vai ter liberação, né? De bile, enfim. E isso também pode acabar comprometendo saúde de intestino e por aí vai, tá? Mas assim, entrando na questão do jejum intermitente, qual é o grande ponto? O que você está comendo dentro dessa janela? Porque às vezes é um paciente que já está, às vezes, em deficiência nutricional. Uhum. Porque o que a gente mais vê é obeso sarcopênico. Ou seja, o paciente ele pode estar acima do peso e ter baixíssima massa muscular. Sim. E aí que é o ponto. Então, você tem que ver muito bem como que você vai quebrar esse jejum. O que você vai comer nesse intervalo. Tá? O que acontece, né? Qual o benefício, né, que eles falam muito com relação à questão do jejum intermitente? É porque nós temos alguns receptores, digamos assim, tá, de glicose no nosso organismo. Tá? E um desses receptores, ele é um receptor tipo, que você vai meio que alimentar células tumorais. Tá? E essas células, elas são dependentes de glicose, tá? Então, se eu vou lá e eu faço tipo um jejum intermitente, por exemplo, eu vou ficar um período sem alimentar essas células. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou no jejum intermitente, aquela minha glicose circulando, ela cai. E aí que seria a vantagem, porque com isso você vai ter também uma menor secreção de insulina e por aí vai, tá? Mas o que eu acho aí é que se você vai lá, você faz esse jejum de 12 horas, né? Você tem ali uma alimentação, que é uma alimentação baseada em comida de verdade. Você vai lá, você aumenta a ingestão de gorduras saudáveis, né? Carboidratos complexos, proteínas, enfim. Você vai ter benefício da mesma forma. Porque o problema é que as pessoas, elas querem, dentro daquele horário que elas estão comendo, elas vão lá e comem o açúcar que ela não comeu nas 16 horas. Ela come a farinha de trigo que ela não comeu nas 16 horas. Aí não adianta. Você começa a não ter o benefício disso. E aí começa a não fazer sentido. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, no sentido de levar uma vida mais saudável, de ter uma boa longevidade, se tivesse assim alguns alimentos que você recomendasse que essas pessoas cortassem definitivamente da sua vida, quais seriam esses alimentos? Para as pessoas que estão nos assistindo. Você não fez exame com elas, você não sabe o histórico, mas assim que esses são, como é que eu vou dizer? Eles não dependem de exames. O que você diria para essas pessoas? Bom, como você já me acompanha também, né? Na minha rede social, você já sabe também muito disso. E isso eu vejo diariamente no meu consultório, essa questão realmente do trigo. O glúten realmente ele é uma proteína grande, é mal digerida, junto com todo esse contexto que a gente vive. Então, realmente, o glúten, sem sombra de dúvidas, tá? Pensando aí na questão do leite. Só para lembrar, o glúten, porque tem gente que come muitas coisas e nem sabe que ali tem glúten. Né? O que contém? Trigo, onde está o glúten? Trigo, centeio e cevada. E aí, assim, o que eu aconselho, na verdade, é até olhar os rótulos, né? Enfim, porque acaba que o que você vai comer que tem trigo, geralmente são os industrializados. Outro dia eu peguei uma caixinha de suco e fui comprar, e quando eu olhei lá, contém glúten. Falei, ué, suco? Como assim? Exatamente isso. Então, eu acho que de segredo aí,
realmente tentar e evitar o máximo possível os ultraprocessados. É aquela velha história, né, do descascar mais e desembalar menos, sem sombra de dúvidas. A questão do leite, né, entra muito no que a gente já estava conversando. Então, já tem alguns anos já que Harvard, por exemplo, tirou o consumo do leite, do guia alimentar. Eles deixaram laticínios, na verdade, 2 vezes na semana. E aí entraria ali os fermentados, e aí entraria, por exemplo, iogurte, entraria um queijo mascarado, por exemplo, mas mesmo assim também não usar todos os dias, por ser realmente uma proteína que ela tem aí um efeito um pouco mais insulinogênico. Então, principalmente para quem tem aí já um histórico de gordura no fígado, de pré-diabetes, diabetes, né, resistência insulínica, enfim. Então, isso aí não seria nem o caso da inflamação, seria uma predisposição a uma condição diabética. De diabetes. Também. Mas eu estou falando no seguinte, sim, ele tem a condição inflamatória, só que assim, o grande ponto aí é porque como ele é uma proteína, que é uma proteína insulinogênica, né? Então, assim, ela vai ter aí um efeito que acaba que é pior para os pacientes que já têm esses problemas, entende? Entendi. Não que seja uma coisa que seja... então é bom para as outras pessoas. Não. É inflamatório do mesmo jeito, vai ter esse efeito do mesmo jeito. Só que a grande questão aí é porque a gente tem pacientes que têm determinadas predisposições genéticas. E aí, obviamente, que aquilo dali vai se tornar mais intenso para aquele paciente. Tá? E aí, né, então, assim, soja também é muito ruim, a soja também é transgênica. Então, tentar consumir aí o máximo possível, né, que for possível, dos alimentos, os alimentos mais orgânicos, que não levem tanto agrotóxico. E, enfim, assim, e todo o resto, né, gente? Todo o contexto, né, de você conseguir aí ter uma boa noite de sono, praticar atividade física. Se eu pratico atividade física, eu ativo receptores no meu músculo que vão aumentar essa captação de glicose. Quando eu tenho muita glicose circulando no meu sangue, tá? Isso acaba sendo muito deletério para o meu corpo. É onde eu aumento meus riscos de câncer. É onde eu aumento meus riscos inflamatórios de uma maneira geral. As dores crônicas estão muito relacionadas a isso. Sim. Doutora Bruna, é muito comum que depois que as pessoas ouvem ou assistem uma aula como essa que você deu aqui, elas digam assim, agora eu resolvi, agora eu vou, acabou a massa, acabou o glúten, e começam a fazer uma dieta, querem cortar assim, de uma forma radical, tudo no extremo. E nessa época de final de ano também, é muito comum que as pessoas, né, façam aquela dieta para caber no vestido, aquelas dietas de verão, preparando o corpício para o carnaval do ano que vem. Qual o perigo disso e o que você aconselha a essas pessoas? Tá. É importante buscar uma ajuda profissional também. Sem sombra de dúvidas. Com relação, por exemplo, a essa questão do glúten, tá? O que eu oriento para os pacientes? Eu acho que realmente, sinceramente, eu acho que ninguém deveria de consumir, tá? Isso é ponto. Sim. Tá? Porém, por exemplo, seu caso, se você tivesse tirado esse glúten sem você ter passado por uma consulta médica, você não teria feito o seu diagnóstico de doença celíaca. Sim. Por quê? Porque essa alteração que a gente tem na biópsia, tá? Ela inibe, né? Que o nosso corpo é perfeito, né? Deus é perfeito. Amém. E o que acontece? Quando eu tiro o glúten, no caso, por exemplo, da doença celíaca, o único tratamento é o quê? Realmente tirar o glúten. Não tem outra opção. Né? E quando você tira aquele agressor, você começa a recuperar essa vilosidade intestinal. Você volta a ter
essa barreira de intestino bonitinha, essas vilosidades, enfim. E aí, se você vai lá e você faz uma endoscopia, num momento em que o paciente ele já está há um período sem consumir, pode ser que você não feche o diagnóstico. E aí, às vezes, essa biópsia ela pode vir falso negativo, né? E aí que é o problema. Por quê? Porque quando eu tenho uma condição de doença celíaca, as minhas restrições elas acabam sendo muito maiores. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado com o risco de contaminação. Tá? A condição até inalatória é muito presente. O Júnior, o meu marido, ele é gastro e ele tem um paciente que morava em cima de uma padaria. E só em ele sentir o cheiro do pão todos os dias, porque ele inalava aquilo ali. Porque o glúten ele é muito volátil. Então, só em acontecer isso, esse paciente ele já descompensava da doença celíaca dele. E é diferente, por exemplo, dos pacientes que às vezes têm uma hipersensibilidade. Às vezes essa sensibilidade, ela não vai ser uma restrição tipo tão intensa a esse ponto. Aí isso vai depender realmente aí de paciente para paciente. Mas eu acho que realmente tem que, já que você, não vou tirar tudo. Então, cara, tenta reduzir aí o máximo que você conseguir. Existe, entendeu? assim, uma fórmulazinha assim, de pequenos passos que a pessoa pode ir seguindo e aos poucos ir cortando, assim. E outra questão também... Essa questão do pão que você falou é interessante, de Sim. substituir pela batata doce. Sim, com né? certeza, sem dúvida. E outra questão também, que aí também é um outro ponto, que eu até fiz também um vídeo falando sobre isso. Às vezes o paciente ele tira o glúten, só que aí ele não coloca alimentos de qualidade e de valor nutricional no lugar. Sim. Aí o paciente, às vezes, ele começa a ter problemas intestinais, tá? Por quê? Porque ele não tem fibra. Então, não é só retirar o glúten. Eu preciso colocar alimentos de qualidade em substituição. E eu sou totalmente a favor, eu falo sempre, né, de comida de verdade. É barato, Sim. acessível para todos, é uma delícia. E você pode muito bem ir lá e você fazer na sua casa, enfim, rápido, não é uma coisa que demora. Então, o que eu faço na minha casa? Eu vou lá, eu cozinho lá um tantão lá de inhame, de batata doce, enfim, boto tudo nos potinhos, deixo tudo, vou comer agora, tipo, meu lanche da tarde. Eu vou lá, pego um potinho daquele, descongelo junto com algum frango ou alguma carne, enfim, alguma coisa que já está pronta. Porque aí, às vezes, a pessoa também fala assim, mas eu não tenho tempo. É verdade. Né? Eu não tenho tempo. É a geração fast food. Então, eu acho que a ideia é essa, realmente é começar tentando tirar o pão. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Né? Tipo, começa tirando pão. E aí depois você vai tirando as outras coisas, né, gente? Não é, olha só, não é para você tirar o pão e colocar... não é para você tirar o pão e colocar salgadinho no lugar, não, tá? Não, doutora, porque eu tirei o pão, mas aí em compensação tá comendo uma coxinha. Entendeu? Eu substituí o pão francês por um pacote de biscoito creme cracker. Nossa, não dá. Não tem como. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente esse, sabe? É tentar você tirar aí os industrializados o máximo possível da sua rotina. E aí, mas eu não largo mão, eu preciso muito de um macarrão, não sei o que, então cara, tenta lá um macarrão de arroz, de por abobrinha. exemplo. Perfeito. Olha só, você já foi mais intenso do que eu, hein? Viu como eu sou boazinha? Tá vendo como eu sou boazinha? Eu super acho. Eu também acho que tem que ser um macarrão de abobrinha. Mas, assim, às vezes é muito longe, às vezes, da realidade daquela pessoa, né? Então, vai por partes. Vai por partes. Você tem aí o macarrão de grão de bico, enfim, de farinha de arroz, não que também seja, meu Deus, que maravilha, mas enfim, mas eu acho que você já começa aí realmente um processo, né, de retirada. Então, eu não vou consumir o leite in natura, por exemplo, tipo, vou tomar leite mesmo. Substitui aí, então, por um iogurte caseiro, tá? Já é um começar,
tá? Não estou defendendo o iogurte caseiro, tá, gente? É porque eu estou falando realmente da questão do passo a passo até você conseguir chegar lá. E assim, eu amo leite vegetal. São coisas que dá para você fazer em casa. É super barato. E é muito melhor até do que até de sabor mesmo, do que o próprio iogurte. Então, eu tenho várias receitas que às vezes eu posto no meu Instagram e já tenho até um livro que eu estou escrevendo justamente sobre dieta inclusiva, né, uma dieta anti-inflamatória com várias receitas. Que legal. Agora, em 2024, se Deus quiser, sai aí Amém. Do papel. Porque eu vejo muito essa dificuldade das pessoas. De assim, nossa, mas o que eu vou comer no meu café da manhã? O que eu vou comer no meu almoço? Essas alternativas estão mais próximas do que as pessoas pensam. Com certeza. É questão de ideia mesmo. Questão de cultura, questão de hábito e de ter disposição para mudar. Eu vejo assim, o quão importante é a pessoa ter esse conhecimento que a gente está transmitindo aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, por ter conseguido esse acesso. Você hoje tem um consultório. Você atende também de forma online? Sim, atendo online, atendo gente de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, até fora do país. Se as pessoas quiserem seguir você no Instagram, como é que está o seu arroba? É @doutora Bruna Braga. E tem também o meu canal do YouTube, Sim. que é Doutora Bruna Braga. Tá passinho de formiguinha, né? O canal no YouTube. No Instagram tem um pouco mais de conteúdo. E aí lá também eu disponibilizo muitas receitinhas, essas coisas, né? Para poder tentar aí ajudar aí nesse dia a dia. Sem contar aí a própria informação, né? Que eu acho que esse é o principal. As pessoas podem marcar uma consulta online com você? Claro, com certeza, sem sombra de dúvidas. Você retorna lá? Sim, tem na minha página. Tem um telefone? Como que faz para entrar em contato com você? Tem uma página, tem um link na bio. Sim. Que você acessa e de lá já cai direto no WhatsApp de marcação e aí vai ser recepcionado pelas meninas, onde elas vão estar passando todas as informações da consulta. É importante demais, né, a gente saber como é o funcionamento do nosso corpo. Sem sombra de dúvidas. O quanto antes, porque eu lembro que você me disse na minha consulta que se eu soubesse da minha condição celíaca há alguns anos atrás, o meu processo seria muito menos traumático, né? Então, eu recomendo a você que está nos assistindo aí, faça os exames para saber se você tem algum grau de intolerância, de sensibilidade, porque às vezes a gente está comendo as coisas e, como no meu caso, eu não tinha assim um mal-estar, eu não tinha nada que evidenciasse o meu processo inflamatório. Só depois que eu fiz o exame, que mostrou a imagem lá, que eu vi o quanto eu estava me detonando por dentro. Né? Então, só que assim, não é nem só a imagem. Como que geralmente eu chego, né, nessa questão dessa possibilidade diagnóstica, né, dessa hipótese diagnóstica? Justamente pela questão, por exemplo, eu avalio como que está a alimentação desse meu paciente. E aí eu vejo os marcadores inflamatórios desse paciente. Geralmente é um marcador inflamatório que não é compatível, às vezes, com o estilo de vida que o paciente leva. Sim. Então, por exemplo, para homem, eu vou lá, faço uma bioimpedância. E esse homem, ele tem uma massa muscular muito baixa. Isso não é normal. Então, assim, o que é o normal? Eu estou acima do peso. O normal eu falo que o paciente está fordo. Tipo, ele tem que estar forte e gordo. Fordo, é ótimo. Isso é o normal de eu ver num homem, tá? Tipo, ele está tudo acima. Quando eu pego um homem e ele tem uma massa muscular muito baixa, com uma massa de gordura muito alta, eu já tenho que pensar em alguma condição desabsortiva. Então, eu já sei que ele tem alguma coisa
que ele não está conseguindo absorver aquele nutriente e isso está fazendo com que ele não consiga formar massa muscular. Isso também serve para a mulher, tá? Porque no homem acaba ficando um pouco mais evidente, né? Essa discrepância, digamos assim. E qual é o grande ponto aqui, que eu acho que é a chave, que até mesmo do nosso podcast? É a questão dos sintomas, tá? Onde eu quero chegar? Não é normal o paciente ele ter enxaqueca crônica, tá? E vai lá e toma um antidepressivo para isso. Não é normal você ter uma dor de cabeça crônica. Não é normal você ter uma insônia crônica, tá? Não é normal você ter ites, tá? Paciente que tem rinite, sinusite, otite, amidalite, bronquite. É ite, gente. Isso é inflamação. Isso é inflamação. Não é você ir lá e operar a amígdala que você vai resolver o problema. Gente, é um processo inflamatório que o seu corpo está desenvolvendo em algum lugar. Mas se é inflamação, ele teve uma condição de base que levou ele a ter aquele processo inflamatório. E aí que é a grande questão. Aí que é o grande pulo do gato, digamos assim. É aí que, na verdade, eu entro. Por quê? Porque o meu papel hoje não é só simplesmente você chegar lá para mim, eu repor o seu hormônio, ou melhorar seus marcadores inflamatórios com suplementação e por aí vai. Tratar a causa só. Então, eu quero realmente, eu não quero tratar um efeito, sintoma. aliás, Exatamente. Eu não quero tratar um sintoma. Eu acho que isso é o mais fascinante da medicina funcional integrativa. Eu acho que isso é o que mais me fez me apaixonar. Porque eu era uma pessoa que eu já tinha 2 especializações médicas. Eu já tinha feito endócrino, enfim, já tinha feito a nutrologia. E ainda assim eu não conseguia resolver os meus problemas de saúde. Eu vivia com dores crônicas, tipo de fibromialgia, por exemplo, endometriose, fazendo foco de endometriose. Estava com meus marcadores, meus anticorpos, né? Tipo, já abrindo um quadro de alteração de tireoide. E quando eu descobri qual era o meu problema, a partir do momento que eu tirei aqueles alimentos, que eram os alimentos que estavam me inflamando, enfim, tá? Eu resolvi tudo aquilo. Eu nunca mais tive determinadas questões que antes eu tinha recorrente. E esse é o ponto. Então, não é, eu tenho uma fibromialgia e o médico falou que não tem cura. Não, não é isso, gente. Eu tenho uma síndrome do intestino irritável. Não é, gente, é sintoma. É sintoma. Tem uma condição por trás. E aí que é a grande questão. Então, depressão, ansiedade, crise de pânico, distúrbios de sono, são inúmeros os fatores, os sintomas que você vai ter. E não necessário, um refluxo, por exemplo. É muito comum o paciente, estou com refluxo, estou com azia, e vai lá tomar um omeprazol da vida, por exemplo. Você piora ainda mais o quadro. Tem um alívio dos sintomas. Sim. Né? Os sintomas você melhora. Mas, em contrapartida, todo o resto você piora. Tá? Por quê? Porque assim, aquele ácido que está voltando, digamos assim, é um ácido que não é suficiente para o teu estômago. Tá? Porém, ele pode ser irritativo para o seu esôfago. Esse ácido não foi para ir para o seu esôfago. E aí você toma o omeprazol, teoricamente você melhora. Por quê? Porque quando aquele ácido não vai ser mais ácido, quando ele voltar não vai ser mais irritativo, mas ele não deixou de voltar. Entendeu? Entendi. E aí esse paciente, por exemplo, ele não vai ter uma ativação de vitamina do complexo B. Ele não vai ter uma B12 adequada. Aí sabe o que vai acontecer? Aí ele vai ter alteração de memória. Aí daqui a pouco ele tem um Alzheimer. Então é muito além. Então, não que eu seja contra os remédios. Eu acho que os remédios, eles têm os seus papéis. Sim. Eu acho que a gente realmente tem momentos que a gente vai precisar usar os remédios. Só que o grande ponto aí é você entender o que está levando você a ter aquele quadro. Resolver o que originou aquilo dali. Porque aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco, você não vai mais precisar daquele remédio. Não tem prazer maior do mundo para mim do que eu pegar a prescrição da minha paciente e diminuir, sabe? Diminuir. Tem paciente que, às vezes, no começo, nossa, um tanto de coisa que está alterado, sabe? E aí, conforme vai passando o tempo, nossa, aí, às vezes, fica com 2, 3 prescrições no máximo.
E a gente se acostumou ao longo das décadas a se automedicar, né? Sim, com certeza. Tá, Você chega tô com nas uma dor de farmácias, cabeça, me você dá chega um- nas farmácias e é aquela fila Dorflex, gigantesca. Neosaldina. Exatamente. E você compra essas coisas sem receita, né? Aqui no Brasil. Sim. Nossa, é terrível isso. Eu queria agradecer você primeiro Eu pela que sua agradeço. disposição em vir aqui. Poderia ficar conversando aqui por horas e horas. Nossa, deixa eu não paro de falar, né? Não, mas é muito produtiva a conversa, né? E eu espero que assim muitas pessoas tenham sido alertadas, orientadas, né? E que sejam direcionadas a procurar ajuda médica, seja com você, através do seu atendimento, seja com outros profissionais. Você também atua na área da nutrição? Você é nutróloga. Eu sou nutróloga. Nutróloga Isso. também. Então, que Deus abençoe a sua vida, Amém. sua família, Glória a Deus. seu ministério, Amém. toda a obra das suas mãos, que você continue transformando vidas, transformando a história de muita gente e promovendo esse bem-estar, essa satisfação, essa alegria na vida de quem cruzar seu caminho. Amém. Glória Tá a bom? Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui. É uma imensa honra. E, principalmente, por estar passando a informação. Sim. Esse é o ponto, sabe? Então, eu acho que esse sempre foi o propósito de Deus para minha vida desde o começo. E é onde entra lá a questão da minha mãe, né? Que não é só simplesmente você ir lá e tratar um sintoma, Uhum. né? Então, lá atrás, né? Se ela tivesse, né? Tipo, no primeiro atendimento, por exemplo, quando ela estava com uma dor na coluna, na verdade não era uma dor na coluna, ela já estava com a pneumonia. Sim. Então, terceiro atendimento, não, tá com vômito, tá com febre, é uma virose. E aí vai lá e dá medicações que você vai lá e você mascara o problema original. Uhum. E aí, quando o negócio vem à tona, às vezes já vem não de tem- uma maneira... Já não há o que fazer. Exatamente, que infelizmente não há o que fazer, né? E hoje eu entendo, né, tudo que eu passei. Eu falo que minha mãe ela era boa demais para esse mundo. E eu Ela quero muito, assim... Teria muito orgulho de você hoje. E eu falo que, assim, eu não quero que a morte dela tenha sido em vão, sabe? E eu falo que os meus problemas de saúde do meu filho, que se eu soubesse realmente, né, de determinadas questões, se a informação tivesse chegado para mim, Uhum. grande parte daqueles problemas não precisariam estar acontecendo. Então, eu acho que hoje, né, eu estar aqui, principalmente junto com você, que tem aí uma visualização tão grande no YouTube, né? Enfim, milhões de seguidores. E é a minha forma de servir. Amém. É a minha forma de servir a Deus, eu não tenho dúvida. Então, isso realmente se tornou realmente o propósito. Então, quando eu vou fazer qualquer post no Instagram, esse post ele é com o objetivo mesmo de levar conhecimento para a população, para que outras pessoas não sofram por determinadas questões, porque é muito triste. Eu ver, sabe, paciente às vezes chegando, passando por determinadas questões, às vezes casamentos que acabam e por aí vai, né? Assim, condições de doença instalada, Sim. né? Que na verdade, se tivesse uma informação lá atrás, não precisaria estar passando por aquilo dali. Então, acho que esse hoje é um dos meus principais papéis e eu sou muito grata por estar aqui. Amém. Parabéns por essa missão tão sublime e que Deus continue usando sua vida Amém. nessa transformação, né, das pessoas. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe Grande sua abraço a vida. você que nos acompanhou. Que Deus abençoe você. Volte aqui nesse vídeo quantas vezes for preciso. E, mais importante, copia o link dessa transmissão e cola lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho,
Mande para as pessoas que você ama. Vocês que acompanham Minuto com Deus sabem que a gente não trabalha com tráfego pago. Nós não impulsionamos as nossas transmissões com dinheiro. Somos um projeto independente. Então, o nosso impulsionamento ele é orgânico, ele é através de vocês. Então, se você entendeu que nós veiculamos hoje uma informação importante que pode mudar a vida de alguém, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o podcast Minuto com Deus. E hoje eu conversei com a doutora Bruna Braga. Segue ela no Instagram, @doutora Bruna Braga. Só para completar, estou à disposição para Ótimo. qualquer dúvida. Pode mandar mensagem para mim, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, enfim, independente de Amém. consulta. Amém. Estou à disposição. Ela Deus está abençoe se muito dispondo você. para servir. Então, isso é louvável. Um grande abraço a todos. Obrigado, Igor. Obrigado, doutor Júnior, que está aqui do nosso lado. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém. Fica com Deus. Amém. Um abraço. Tchau. Tchau.